CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Bom dia aos nossos companheiros das redes sociais. Hoje, quarta-feira, dia 15 de dezembro de 2021. Hoje é nossa última aula de Evangelho do ano, né? Porque nós vamos parar aí para o final de ano, tá? Nós vamos voltar, as aulas voltarão no dia 10, segunda-feira, de todos os cursos, e do nosso no dia 12, quarta-feira. Só para lembrar que as reuniões públicas vão continuar normalmente, tá? Com exceção do dia 25 de dezembro, que é o sábado do Natal, e dia 1º, que é o sábado do Ano Novo. Fora isso, os outros dias continuarão tendo reunião pública normalmente, quarta e sábado, tá? Lembrando também aqui das redes sociais nossas, né? O Facebook, o Instagram, que passa as lives, as nossas aulas e palestras ao vivo. Também o nosso site, que a gente pede sempre para vocês estarem acessando, para que mesmo quem já conheça vá dando aquela visualização e vai subindo nas preferências, né? Porque nós precisamos de dar força, de dar popularidade às coisas boas, né? E não às coisas ruins. E tem também o nosso canal no YouTube. Só que a gente já explicou que o nosso canal do YouTube, ele não passa ao vivo. Por quê? Porque o YouTube exige uma quantidade mínima de inscritos, que não temos ainda no canal. Mas não tem problema, né? Depois que acaba aqui, o companheiro coloca essa aula, as outras aulas, as outras palestras, tudo no YouTube, tá bom? Para que depois quem quiser possa assistir. E nós hoje vamos dando continuidade, né, ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, buscar e achareis. Hoje é o item 6, observai os pássaros do céu. E eu vou pedir a nossa companheira Dilane para ler um pedacinho, ler aí para a gente fazer a nossa prece. Por favor. Capítulo 25, buscai e achareis. O item 6, observai os pássaros do céu. Não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças o consomem, e onde os ladrões o desterram e roubam. Fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem as traças o consomem, e nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Eis porque vos digo, não vos inquieteis para saber onde achareis do que comer para sustento da vossa vida, nem onde achareis vestimentas para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais que o alimento, e o corpo mais que a vestimenta? Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam, não ceifam, não fazem provisões nos celeiros, e contudo vosso Pai Celeste os alimenta. Porventura não sois muito mais do que eles? E quem é aquele dentre vós que pode, por mais que se afadigue, aumentar de um côvado a sua altura? Por que vos inquietais também com a vestimenta? Observai como crescem os lírios do campo. Não trabalham,
não fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira uma erva do campo, que hoje existe e que amanhã será lançada ao forno, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, portanto, dizendo: que cometeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Assim fazem os pagãos, que procuram todas as coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Eis porque não deveis vos inquietar pelo amanhã, visto que o amanhã se ocupará do bem-estar de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Mateus, Capítulo 6. capítulo 6, o item 19, 21, 25 e 34. Pode fazer a nossa prece, por favor? Peço a Jesus e peço a Deus, nosso Pai, primeiramente agradecemos esse amanhecer na paz, em harmonia. E agradeço a permissão de Deus para com os irmãos que nos guia, que nos auxilia o nosso dia a dia. Agradeço ao Sou Altivo, às irmãs queridas, a Dona Lurdinha, a essa casa, aonde nós estamos aprendendo, dia após dia. Peço ajuda, peço auxílio a esses espíritos, ao Espírito Luiz, que conduz e auxilia a nossa irmã a passar todas essas palavras para nós que estamos aprendendo, que precisamos de entender o Evangelho de Jesus. Peço em nome de Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que iniciaremos o estudo do Evangelho dessa quarta. Que assim seja. Graças a Deus, né? Obrigada, Dilane. Então a gente vê aí, né, esse pedação, né, que foi um pedaço grande, né, da citação que Jesus falou, de várias frases aí, né, a gente viu que está em Mateus, capítulo 6, aí versículo 19 a 21, e aí Kardec pulou alguns versículos e colocou só de 25 a 34. E em Mateus 6, né, ele está na parte que fala sobre as 3 proibições, que aí vai falar dessa parte de não entesoureis, tesouros, né? Depois fala sobre não se pode servir a Deus e a Mamon, que está justamente na parte que Kardec não colocou aqui, porque Kardec já colocou num capítulo separado, né? Devido à sua importância, né? Vamos dizer assim, que foi o capítulo 11, um capítulo só para esse item aí. Fala, meu amor. Página 382. E aí, então, Kardec separou, né, por assunto, para que a gente pudesse aprender melhor, né? Ele, como um bom professor, com a didática dele, para que ficasse mais fácil para a gente. E o que vai interessar aí, né? Capítulo 25, buscar e achareis. A gente já viu na semana passada sobre ajuda-te e o céu te ajudará, né? Então,
Pedi e vos será dado, buscar e achareis, bater a porta, aquela questão da gente ir em busca, né? E agora coloca, né, uma passagem de Jesus sobre os títulos, né? Observai os pássaros do céu. E aí, quando a pessoa lê e interpreta ali literalmente, parece, né? Será que parece? Hein, Luiz, o que você acha? Será que parece que é um hino a não fazer nada? Então eu vou ficar assim, só observando os pássaros do céu. Não vou me preocupar não, vou fazer nada, vou ficar só aqui, vou esperar cair do céu. Será que é isso? Parece, mas não é. Muito bem. Quer falar? Pega o microfone aí. Você pega para mim, Nixon, por favor, o microfone? Tá, ótimo. Então, parece, né? Parece, mas não é. Lembrando que, naquela época, né? Tudo que Jesus falava, né? E que a gente, se passar a analisar o Evangelho, né? É uma poesia, né? Se a gente vê assim, é tão bonito de Jesus falando, né? Observar os pássaros do céu. Estava sempre convocando a gente com questões do nosso dia a dia. E aí, como você falou, parece, mas não é, né? Pode falar, Luiz. Quer falar algum? É porque Jesus nunca iria passar para nós para que nós não trabalhássemos em busca de algo, né? Em busca do progresso. Exatamente. O que ele fala aqui é para ter equilíbrio, né? Isso aí. A gente vai vendo. O que você acha, Dilane? É o que ele falou. Para a gente ficar aí, porque tem gente que pega, interpreta literalmente, então vou ficar aqui deitada na minha rede, esperando cair do céu o emprego. E justamente isso, num capítulo chamado Buscar e Achareis, fica esquisito, né? Na verdade, não é. Se a gente lê isso aqui, tendo esse conhecimento, né, de tudo que Jesus representa, né, de tudo que Jesus veio pregando na lei do trabalho, meu pai trabalha o tempo todo e eu também, pedir, buscar, a gente vê que o que Jesus está recomendando aqui é como se fosse um remédio para a ansiedade, né? Que eu acho que é muito isso, né? Porque a gente vive nessa vida e a gente vive nessa busca incessante. E hoje em dia, né, como Jesus fala para o espírito imortal, ele está falando para a gente hoje, né? Apesar dessas palavras terem mais de 2000 anos, está falando para a gente hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento, naquela época também as pessoas tinham essa preocupação, né, de terem bens materiais, porque isso representava a salvação, se comprava a salvação, se comprava toda uma situação. E hoje em dia, apesar de não ter mais aquelas divisões sociais exatamente como naquela época, nós estamos vivendo numa sociedade que estimula a ansiedade. Aí eu estava estudando isso aqui, eu me lembrei que agora tem um negocinho que eles inventaram, que negócio que você fica apertando, que é coloridinho, que estão dando para uma... Outro dia eu vi uma criança de meses, a criança não tinha, acho que, 3 meses, com um negócio daquele ali. Eu falei, para que isso aqui? É para o estresse, anti-estresse. Falei, como essa criança vai ter estresse, gente? Quer dizer, você já está criando uma doença na criança que a criança não tem. Não tem, Entendeu? Então a gente vive numa sociedade que prega que todo mundo tem que ser o quê? Imediatista. Por quê? Porque está baseada nas coisas materiais. E como nós somos seres espirituais, se a gente viver só o lado material, a gente nunca vai ficar satisfeito. Por isso que as pessoas nunca estão satisfeitas. Aí quem tem muito dinheiro já, que não precisa fazer nada para ganhar mais dinheiro, que já tem de família, etc. e tal, vive em busca de outros prazeres. Aí cai no vício das drogas, vício sexual, bebida, né? Porque busca o que ele não consegue encontrar nas coisas materiais. Porque nós, como eu falei, somos seres espirituais. Então, se a gente não buscar a parte espiritual também, o que vai acontecer? Essa eterna insatisfação. Às vezes eu tenho a impressão, né, que a sociedade, de modo geral, né, é
eternamente insatisfeita, quer sempre mais e mais, né? Que quando Jesus colocou aqui, né, inclusive aquela passagem que não foi nem Jesus, né, mas está lá em Salmos, né, do rei Davi, né, Senhor é meu pastor, nada me faltará, ou em algumas traduções não me faltará. Quer dizer, nada do que nos é necessário, do que nos é essencial. Porque nós fomos criando, ao longo do desenvolvimento da nossa sociedade e de nós mesmos como espíritos imortais, necessidades que são imaginárias. É bom ter um ar-condicionado, é ótimo. Mas nossos pais viveram sem ar-condicionado uma vida inteira, vamos dizer assim, e sobreviveram, né? Aí eu estava até lembrando de uma situação. Aí a gente cai, a pessoa hoje em dia fala assim, não posso ter filho não, porque eu tenho que ter isso, aquilo, outro. Imagina se a tua mãe fosse pensar isso, teus pais, meus pais. Uma pobreza danada. Não tinha a gente não tinha nascido. Né? Então são necessidades que vão sendo, e isso vai criando uma ansiedade, né? Porque a busca pelo material, ela é incessante. Se a gente não tiver o desenvolvimento do lado espiritual, o que vai acontecer? Geralmente, a gente vai pela porta enganosa do suicídio ou dos vícios, que são, na verdade, um suicídio indireto, né? E é muito bonitinho, eu acho, né, quando ele fala aqui, né, comparando, né, com a natureza, né, fazei vossos tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça os consomem, nem os ladrões os desenterram e roubam. Porque onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração, né? O que é mais importante para a gente? Né, Dilane? O que é mais importante para a gente? O que você acha? Em modo geral, é isso? De modo geral, assim, de modo geral. Claro que ter uma casa... Ninguém está falando aqui, gente, para todo mundo deixar tudo e, vou entregar meus... Não é isso. Cuidar do corpo e do espírito. Equilíbrio. Óbvio, gente, se a gente pode ter um ar-condicionado, que coisa maravilhosa, não é isso? Mas, eu não vou sair hoje não, né, para trabalhar, porque eu não tenho aquele tênis da marca tal, né? E às vezes eu ficava pensando assim, quando eu era adolescente, né? Eu falei, gente, é um troço tão... Eu achava esquisito, porque eu não fui criada assim, acho que você também não. Mas algumas amizades, eu lembro que uma vez aconteceu uma situação assim, a pessoa não vai na festa porque não tem um negócio da marca tal. E o que é isso? A marca, a necessidade da roupa da marca tal. Por que isso? Porque aí... as pessoas vão ver que eu pude comprar aquela camisa e vão achar, ele está bem na fita, né? Ele está ali com sucesso. Por quê? Porque para o mundo material, o que é o sucesso? É o sucesso material, né? E a gente fica, às vezes, sem se aperceber, envolvido nesse roldão aí, nessa confusão, né? E aí agora o Natal, né? Antigamente eu sofria porque eu ficava assim, gente, eu detestava essa época, não por causa do Natal, eu amo o Natal por causa da figura de Jesus, aquela questão toda, mas aquela coisa de você ter que ir para o shopping comprar, você ter que... Aí fazia aquela lista com o nome das pessoas, que raiva. Eu ficava assim, gente, essa pessoa é tão chata, o que eu vou comprar para essa pessoa? É tão chata. Mas eu já criava um negócio. Depois eu decidi, eu falei assim, gente, negócio de Natal é presente para as crianças, né? Da medida que a gente pode dar também, porque às vezes o pai e a mãe, ao invés de dar afeto, se endivida todo, paga em 3, 4 cartões, cada parcela em 12 vezes em cada cartão, achando que não vai precisar pagar, para dar um telefone do último tipo para a criança, para dar isso, para dar aquilo, e não dar o que é mais importante, que é o amor, como a gente viu ontem no estudo, né? Verdade. E aí a gente vai criando essas falsas necessidades. A senhora quer perguntar alguma coisa? Então, hoje, o que acontece? Agora de manhã é só o estudo do Evangelho,
Pode falar, pode perguntar. Na palestra pública, que é 3 horas ou 19 horas, 7 horas da noite, é que não pode perguntar. Por quê? Porque é uma outra dinâmica. Tem a palestra, não é curso, é a palestra, e como tem muita gente, depois vem o passe, se cada um perguntar, vai atrapalhar, entendeu? Mas a senhora pode perguntar assim, a gente só pede que pegue o microfone, senta para cá, senta aqui, ou aqui na primeira, porque aí porque a pessoa que está acompanhando em casa não vai ver não vai ouvir, entendeu? Tem quantos aninhos a sua netinha? Ah. Ah, lindo, né? Lindo. É lindo. E assim, como que a gente foi criada, a sociedade foi criando, mas tudo isso, gente, é plano das trevas, para que a gente fique ligado naquela coisa material. Como a senhora falou, a senhora já teve isso, né? Essa questão de só quero agradecer. E a gente esquece, a gente só lembra de pedir. O buscar e achareis, como a gente já viu, é parte desse movimento. Ninguém está dizendo aqui que a gente não tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar sim. Mas eu posso ter uma coisa melhor. A roupa de marca, se eu posso ter uma blusa dessa marca aí, de chique, de gente chique, né? Não tem problema nenhum. É uma blusa de qualidade, né? É uma blusa que dura. Eu gosto também, gente. Né? Não tem problema nenhum. Agora a questão é você perder o seu sossego, perder a sua vida por conta disso. Ou achar que você usando a blusa, ou o tênis, o relógio, o telefone da marca X, você vai estar salvo, né? Porque muitas pessoas até cometem crimes por conta dessa questão das marcas, né? Dos telefones, porque acham que isso é o que é importante. Ninguém está pregando, então vai vestir só. Não, não é isso. De acordo com a possibilidade de cada um. Se a pessoa trabalha, gosta daquilo ali, não tem problema nenhum, gente. Em nenhum momento eu vi Jesus falando sobre isso. Quando ele falou para o jovem mancebo lá, para o mancebo rico, né, para vender todos os bens e dar para os pobres, foi porque ele sabia que o único ponto que ele tinha era o apego excessivo aos bens materiais. Não foi condenando riqueza, né? Não foi condenando a riqueza. A riqueza tem a sua utilidade, a utilidade providencial da riqueza. A gente já viu lá atrás, né? Vocês querem falar perguntar mais alguma coisa? Fala. Aqui, quando ele coloca, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão dadas de acréscimo, né? Quantos milionários que se matam, né? Então, quantos ricos que são infelizes, né? Sim, é o que nós vemos. Eu conheço uma dezena deles. Eu também conheço. Então, está provado. E tem outro ponto que é também interessante. Mesmo que alguém consiga a abastança financeira, ou uma condição social boa, ou uma camisa de R$200, o que for, ele pode perder por falta de equilíbrio. Exatamente. Né? Por falta de ser uma pessoa centrada, por falta de realmente algo maior, que nos induz à mansidão, né? À pacificidade. Isso se encontra através do estudo, da religião, né? Sim, com certeza, porque é aquilo, né? Colocou tudo, toda a sua atenção, toda a sua energia na coisa material, né? É que nem como a gente falou aqui, né? As crianças hoje em dia são criadas necessidades. Você já passa um estresse para a criança pequenininha,
porque tem que ter isso, porque tem que ter aquilo, porque o Papai Noel, entendeu? É assim, eu venho trabalhando isso há muito tempo e eu venho chegando à conclusão, não é, eu acho, tem criança, é bonitinho, tem criança que gosta e tudo mais, mas hoje em dia, se eu tivesse essa consciência, eu não criaria minha filha acreditando em Papai Noel, porque é uma figura extremamente injusta. Isso, é verdade. Eu lembro que a minha mãe falava assim, tem uma musiquinha de Natal que fala assim, como é que Papai Noel não se esquece de ninguém, seja rico ou seja pobre, o velhinho sempre vem. E a minha mãe não tinha, a minha avó não tinha para dar para minha mãe. E minha mãe ficava esperando, né? Então, assim, sem a gente perceber como que vai sendo colocado da importância das coisas materiais na nossa vida, com essa figura. E quando a gente é esquecido, volto a falar, isso é uma opinião minha, não é de Kardec, que é uma opinião minha, baseado no que eu estudei, no que eu pesquisei, no que eu ouço dos espíritos, no que a gente dialoga aqui dentro dos estudos. Realmente, se bem que Kardec falou assim, na Gênesis, do capítulo 18, os tempos são chegados, está tudo lá, é só a gente reler, está lá escritinho o que está acontecendo hoje. Quer dizer, e aí se esquece do aniversariante, entre aspas, né? Da figura principal que é Jesus, né? Então, será que a gente tem que, se a gente não comprar aquele vestido de marca, se a gente não der aquele telefone do último tipo para o nosso filho, a gente não vai ter um bom Natal? Se a gente não, eu venho lutando assim com a minha família, assim, alguns natais, para diminuir a quantidade de comida, porque a gente faz aquela mesa, né? Aquela coisa, né? Aí a gente come a noite inteira, aí no dia seguinte come, aí dá para o porteiro, aí dá para não sei quem, e fica na geladeira e congela. Gente, e tem necessidade daquilo. Quando Jesus veio o quê? Numa manjedoura para provar que não é isso que traz a felicidade. Claro, é óbvio, vamos nos reunir em família, faz lá uns pratos diferentes, porque vão outras pessoas, ou faz o que a pessoa gosta. Agora, precisa ter 6, 7 sobremesas? 7, 8 comidas diferentes, que ninguém aguenta nem comer. É verdade. Né? Isso daí, né? Não tem essa necessidade. Não é? Aí a pessoa vai, se endivida toda. Tem mercado aí que está parcelando até no cartão, né? As compras. Aí a pessoa se endivida toda, passa o ano todo pagando a ceia de Natal. E aí, o que acontece? Chega num dia de Natal, bebe aqueles uísques importados caros, aquele champanhe, e briga na família toda. Termina a noite de Natal, uma brigalhada danada, né? Na cabeça do outro. Sim. Por quê? Porque esqueceu do quê? Da figura de Jesus. Esqueceu de falar de Jesus. Quantas pessoas fazem uma prece lembrando de Jesus? A gente conta nos dedos, né? A gente conta nos dedos. Fala, meu companheiro. Nesses vídeos que a gente recebe, aí tem uma moça toda bonita descendo assim a escada. Fala mais perto do microfone, isso. Tem uma moça toda bonita descendo assim a escada, né, cheia de bolsas assim. Aí no final da escada ela encontra um menininho. Aí o menininho pergunta para ela: onde é a fila para ver Jesus? Aí ela se dá conta. Aí ela não responde, não sabe responder, ela vai embora. Depois ela olha para trás, o menino sumiu. Aí ela diz assim no final, né? Ela pensando, eu não sei explicar onde foi a fila de Jesus, mas sei que com a sua pergunta eu encontrei. Então ela saiu ali do shopping e foi realmente... Sim, não, com certeza. Ninguém está falando que então não vou para... Não é isso, gente. É tudo equilíbrio. Se eu posso dar para o meu filho lá o telefone XYZ, se eu acho isso essencial, tudo bem. Agora, que eu dê também o amor. Que eu não me endivide para comprar aquilo e depois tenha que trabalhar em 4, 5 empregos para poder pagar, porque muitos pais fazem isso, não é porque queira agradar o filho, não, é para as pessoas verem
que o filho dele está podendo. Essa é a questão. Porque a gente ainda acha que o sucesso é material. Quando o Evangelho mesmo diz, o ponto de vista, que a gente tem que ver o quê? O lado espiritual de todas as coisas. Quer falar alguma coisa, Dilane? Não. Vamos ler os comentários de Kardec? Será que a gente falou certo? O Kardec vai puxar nossa orelha aí. Vamos ver lá. Vamos. Essas palavras, levadas ao pé da letra, seriam a negação de toda previdência, de todo o trabalho e, por consequência, de todo o progresso. Com um tal princípio, o homem se reduziria a uma passividade expectante. Suas forças físicas e intelectuais ficariam sem atividade, se essa fosse uma condição moral sobre a terra. Ele não teria jamais saído do estado primitivo. E se fizesse agora desse princípio a sua lei, viveria sem fazer nada. Tal não pode ser o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse anteriormente e com as próprias leis da natureza. Deus criou o homem sem vestimenta e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para fabricá-los. Isso aí. Então, o que Kardec está colocando aqui? Tudo que a gente já comentou, né? Que seria a negação da lei do trabalho, do progresso, que o homem se reduziria a uma passividade expectante, quer dizer, ficaria só esperando sem fazer nada, né? Que as forças físicas e intelectuais ficariam sem atividade, quer dizer, se você não bota o pensamento, o raciocínio, o estudo, não põe em prática, vai o quê? Embotando o cérebro. Tanto é que a gente vai ficando com idade. Por que a gente vai ficando com certas doenças também? Alzheimer, esse tipo de... Porque a gente para de utilizar o nosso cérebro, porque a gente já saiu da escola e não lê, vai não lendo, não raciocinando, né? E os neurologistas dizem que a gente tem que estar sempre aprendendo coisas novas, para a gente estar o quê? Fazendo o cérebro funcionar. Porque os neurônios, que são essas células do cérebro, se elas não forem utilizadas, elas vão morrer, porque elas não estão tendo utilidade, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma brincadeira aqui. E aí eles sempre aconselham para a gente estar lendo, para a gente estar fazendo. E a doutrina espírita até nisso ajuda, que a gente vem para a casa espírita, tem o trabalho no bem. Você vê que a gente tem pessoas com muita idade aqui, né? Que não tem esses tipos de problema. Por quê? Está trabalhando no bem, está ajudando, está evangelizando uma criança, está recordando da época que foi professora, está aposentada, agora vem ensinar para uma criança no apoio escolar, né? Está botando que a vida em movimento, o dom que recebeu de Deus, né? E aí ele colocando aqui, né? Se essa fosse sua condição normal de ficar sem fazer nada sobre a terra, ele não teria jamais saído do estado primitivo. É o homem. E se fizesse agora desse princípio a sua lei, viveria sem fazer nada. Isso não podia ser o pensamento de Jesus, como a gente já viu aqui, que seria contra a própria lei da natureza, que tudo trabalha, né? A natureza, os vegetais, o mar que tem o oceano, que tem suas marés, o sol, e tudo isso num conjunto imenso que é governado por quem? No caso do planeta Terra, por Jesus, mas em plano maior, por Deus, né? E aí a gente vê, né? Aí as pessoas falam assim, mas o mundo está perdido, mas não tem nada de perdido, não tem nada disso. Jesus está no leme, né? Ele colocou a gente aqui e não largou e foi embora, não. Ele está o tempo todo relembrando, né? Como ele falou, pedirei ao Pai para enviar um Consolador. Aí vem a doutrina espírita, os espíritos, né? Ou de outras religiões, mas Jesus sempre presente, porque querem apagar a figura de Jesus da nossa mente. Estão fazendo com as nossas crianças coisas absurdas, valorizando o Papai Noel, não esquece Jesus, sabe nem o que é Jesus.
valorizando o super-herói assim, super-herói assado, tudo bem, mas agora querem pegar, os super-heróis estão torcendo os valores do super-herói, gente. Na verdade, quem são os super-heróis? É o trabalhador, é o pai de família, é aquela mãe que trabalha e cuida dos filhos de maneira honrada, é aquela família que sobrevive com seu salário mínimo dignamente. Não é para ter vergonha, não. A pessoa tem vergonha de falar porque eu sou faxineiro. Não, tem que ter muito orgulho. Está ganhando pão com o suor do seu trabalho. Isso é digno, né? Outras pessoas vão para outras profissões escusas porque tem vergonha de enfrentar, de pegar uma coisa para fazer. Aí acabam indo pelo caminho que é aparentemente mais fácil, mas que é muito mais difícil, né? Vocês que fizeram esse trabalho aí com esse povo da rua, é muito mais complicado, né? E aqui Kardec recomenda para a gente ver lá o capítulo 14, que é o honrai vosso pai e vossa mãe, no item 6, quando ele comenta justamente isso, certas palavras pareciam estranhas, ditas por Jesus, por não estarem de acordo com a sua bondade e inalterável benevolência para com todos. Então a gente vai lá no Evangelho e volta só para a gente ver essa explicação de Kardec. E ele lembra também esse mesmo capítulo no item 2, como a gente já viu aqui, né? Que é ajuda-te, o céu te ajudará, né? Então, não é para a gente ficar sem trabalhar. Ajuda-te, o céu te ajudará. Então, Jesus está sempre colocando ali e Kardec está relembrando aqui. Quer falar alguma coisa, Gilane? Quer perguntar alguma coisa assim? Não? Roberta, vem para cá, minha filha. Senta aqui na frente. Por que está tão tímida aí? Por que está tão tímida aí? Então, vem para cá. Então, continua lá, Dilane. Portanto, por favor. Nessas palavras, só pode ver uma poética alegoria de providência, que jamais abandona aqueles que colocam a sua confiança nela, mas que também deseja que, por seu lado, eles trabalham. Se Deus nem sempre os ajuda com um socorro material, Ele inspira as ideias com as quais poderão sair das dificuldades por si mesmo. Então, né, nessas palavras só se pode ver uma poética alegoria da providência, quer dizer, como se fosse uma historinha que está ensinando, que está explicando, como para criança, quando a gente conta uma historinha com um fim moral, né? Que a providência divina nunca abandona a gente, né? Embora, como ele está colocando aqui, está dizendo que Deus nem sempre os ajuda com socorro material, né? Deus não vai, às vezes, fazer aparecer um prato de comida na frente da pessoa, mas vai dar ideias, inspirar com as quais poderão sair da dificuldade por si mesmo. Então, ele recomenda que a gente vá no capítulo 27, no item 8, Item 8, aí quando Kardec vai dizer aqui, né, quando a pessoa se sente desfalecer e pede a Deus, né, e aí a gente recebe o auxílio, né, então vai dar uma inspiração, vai lá, você vai acontecer isso, ou você vai em tal lugar, você consegue um emprego. Quem está realmente ligado, porque também não adianta a pessoa ficar, que ódio, que raiva dessa situação, porque eu não aguento mais isso, não aguento mais essa situação. Deus, me ajuda! O que é isso? Estou dando ordem para Deus agora? Verdade. Então, a gente tem que se colocar... reclamando de Deus. Me ajuda. Exatamente. O que a gente está criando de sintonia para a gente? Né? E eu estou querendo dar ordem para Deus, porque eu que sei o que é certo para mim, não. Eu ainda sou criança espiritual, ainda não sei exatamente o que é certo para mim, estou buscando aprender. Às vezes eu acho, né, quando a gente é adolescente, né, não sei se a senhora com certeza passou por essa fase, às vezes a gente quer, né, tem aqueles exemplos daquela mocinha que quer namorar um rapazinho, o pai e a mãe não deixam, aí depois vê mais lá na frente, ainda bem que não, né, porque aquele rapazinho não valia nada, né, às vezes o pai e a mãe, então assim,
pequenas coisas. Imagina Deus, que é um pai de amor, né? E como que Ele traz para a gente. E as necessidades materiais, quer dizer, às vezes a falta das coisas materiais está ligada à questão de como a gente levou a nossa vida anterior. Aí a gente reencarna numa situação de pobreza, porque miséria não está na lei de Deus, né? Deus não quer que ninguém reencarne para ser miserável, não. É ação do homem. E aí a gente vê pessoas que reencarnam várias reencarnações na riqueza e que se complicam por causa do dinheiro e aí pedem uma reencarnação na pobreza. É difícil a gente acreditar, né, que a gente pediu para ser pobre? É difícil, Roberto, acreditar nisso? Que a gente pediu para ser pobre, as pessoas? É difícil acreditar? Não é difícil não, né? Porque você já tem entendimento, porque a gente pede mesmo. Mas por que as pessoas falam isso? Porque elas acham, claro que dizer que passa fome, não é isso, mas elas acham que ter o básico, o necessário é muito ruim, porque a gente vive numa sociedade que cultua o supérfluo. Então, eu preciso de não sei quantos sapatos, de sapatos da marca tal, de não sei quantas roupas da marca tal, de telefone da marca tal. Claro que se a pessoa trabalha com isso, precisa de um telefone bom, por causa do seu trabalho, da necessidade. O supérfluo para mim não vai ser, para uma pessoa que tem muito dinheiro, vai ser diferente, por causa das necessidades dela, não é isso? Agora, para uma outra pessoa já não, basta um telefone que ligue, né? Que é essencial. Mas assim, tudo é a questão do valor que a gente vai colocando naquilo, né? A senhora quer perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Continua aí, Dilane, por favor. Deus conhece as nossas necessidades e as atende conforme for preciso. Mas o homem, insaciável dos seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe é suficiente. Ele também quer o supérfluo. A providência, então, deixa-o entregue a si mesmo. Frequentemente, o homem se torna infeliz por sua própria culpa e por haver ignorado as advertências da voz da sua consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. Aí, né, gente? Deus conhece as nossas necessidades e as atende conforme for preciso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, o pão nosso de cada dia, né? Verdade. Não é aquele carro importado do último tipo, nem aquele telefone que custa o preço quase de uma casa. Gente, eu fico passada com essas coisas, né? Eu fico assim, e as pessoas compram. E compram muito, tá? E não é a pessoa que pode não, como eu estou falando. É verdade. Eu sei, mas eu fui numa coisa, aí a pessoa me ofereceu, eu falei, meu filho, eu não preciso de um telefone desse, eu não posso nem comprar. Não, mas a senhora tem quantos cartões? Parcela 12 vezes em cada cartão. Aí eu falei, tá, e depois quem é que vai pagar a conta? Os 12 vezes. Né? É como ele está colocando aqui, né? Insaciável nos seus desejos, nem sempre se contenta com o que tem. O necessário não lhe é suficiente. Ele também quer o supérfluo. Aí, cada vez mais, eu vou querendo mais. Aí, o né? outro me oferecendo um carro para me comprar. Eu falei assim, ó, se alguém for pagar para mim, pode pagar que você aceita. Porque primeiro que o meu salário vai dar para me pagar carro. Não, e assim, é a coisa da nossa necessidade, né? Eu, por exemplo, o dia que, né, meu marido se aposentar, eu não vou querer carro mais não, vou ficar andando nesses negócios que tem aí de aplicativo para lá, negócio, porque, né,
Enfim, mas a gente às vezes é por conta das necessidades, o que for sendo, mas também andei a minha vida toda, gente. Também não, entendeu? Então, assim, a gente não ficar escravo. Ah, se eu não tiver isso, eu não faço, né? Se eu não tiver aquilo, não posso ir para casa, não posso fazer caridade não, porque eu não tenho dinheiro. Qual é a maior caridade, gente? É um abraço, é um sorriso, é você ouvir, né, Roberta? Fala. Chega para cá para você falar no microfone, porque senão o pessoal de casa não ouve. Os nossos companheiros, né, que são fiéis aqui. Senta aqui, Roberta. Aqui, Roberta. Pega o microfone, tem que falar aqui. Pega o telefone. Fala perto do microfone. É Roberta. Imagina quando ela passar para o outro lado. Não tem dinheiro. Não vai, exatamente, quando passar para o outro lado. Então, por que acontece isso? Porque ele colocou o coração dele nas coisas materiais. E as coisas materiais são perecíveis, isto é, se estragam, acabam, a maior fortuna pode se acabar, a maior beleza vai se acabar. Posso fazer 100 plásticas que vou ficar toda esticada, não é isso? Mas o que vale é o interior, não é isso? Você sentir que você é bonita, assim, estando bem, estando feliz. Vocês já repararam que tem pessoas que são bonitas, mas não é que é beleza, não, é aquele sorriso, aquela coisa que cativa, que é bondosa, né? E essa criatura é um grande sofredor. Vai ser uma daquelas pessoas que vão desencarnar e vão ficar grudados na casa, no dinheiro, nas coisas. Por quê? Porque vive somente a vida material. E como nós somos seres espirituais, que estamos num corpo material, num corpo de carne, o que acontece? A gente nunca fica satisfeito se cuidar só da parte espiritual. Claro que é muito bom a gente ter um conforto, sempre lembrando para ninguém ficar dizendo que espírita prega pobreza. Não é isso. É verdade. Entendeu? E não é farisaísmo, não é isso. É o como que a gente está lidando, a nossa relação com o dinheiro, a nossa relação com a coisa material, né? Eu uso aquilo ali ou aquilo ali me usa? Porque aquilo ali pode acabar. Como a Dilane falou, assim como o nosso corpo, a gente vai desencarnar, vai deixar o corpo aqui, com aquela 3 mil, 4 mil, 20 mil, 30 mil, 200 mil reais de plástica, vai ficar, vai, não é isso? 2 bilhões vai ficar. 2 bilhões vai ficar, né? Então, né? Mesmo ganhando, Vai ficar. Eu falo assim para essas duas pessoas que eu não conheço. Eu falo assim, eu quero ver você rir duro, porque o dinheiro é fácil de ver. Não. É uma brincadeira, né? Mas você está sempre alegre. Eu gosto assim de você, que a Roberta é uma pessoa que está sempre alegre, mesmo com muita dificuldade, que a gente sabe que a vida de vocês é sofrida, né? Cada um tem os seus sofrimentos, mas assim, está sempre alegre, sempre de bom humor, porque é isso aí, né, Roberta? Porque não adianta a gente querer fazer uma maquiagem naquilo que não é verdade, né? Exatamente. Maquiagem da gente não adianta. Fala, companheira. Padre Fábio de Melo. Quem? O Padre Fábio de Melo. Ó.
rico. Isso era riqueza antigamente, gente. Eu também queria isso. Eu também sou dessa geração, exatamente. Vamos lá, Dilane, terminar, para a gente terminar. Continua lendo. A Item terra 8. produz bastante para alimentar todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar os bens que a ela dá, segundo as leis de justiça, de caridade, de amor ao próximo. Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como quando a fraternidade reinar, eu estou repetindo, Tudo bem, não tem problema entre os diversos povos, como entre as cidades de um mesmo império, o supérfluo, momentaneamente, momentâneo de um. momentâneo, de um irá preencher a falta momentânea de outro. E cada um, tem que ler de novo que eu não entendi. Tá, tudo bem. Terá o necessário. Tá bom, até aí. Então, o que ele está colocando, Kardec está colocando aqui? Essa história de que o alimento do mundo está acabando, nós temos que fazer um controle populacional, então trabalham a ideia do que ter filho é ruim, trabalham a ideia de que a família é ruim, trabalham a ideia de que aborto, porque tem muita gente nascendo nesse mundo tão ruim. Então, Mas por que isso? Por que isso? Agora eu entendi. Porque as trevas sabem muito bem, porque inteligência não tem a ver com moral, então são altamente inteligentes, são altamente maus. Sabem que o espírito só progride com a reencarnação. A gente pode estudar no plano espiritual, pode ter uma condição de expiação pela questão do umbral, mas reparação, o progresso só na carne. Então eles querem vetar isso, cada vez mais incentivo para que as pessoas se suicidem, para que as pessoas abortem, e trabalhando na cabeça dos jovens que é muito ruim ter filho. Não é. A família é uma ideia genial de Deus. A família é a célula máter da sociedade. E por que eles estão fazendo isso? Plano das trevas. Kardec já colocou aqui em 1864, que foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, mas essas mensagens, esse comentário, são até de antes, porque Kardec, quando ele publicou lá o Livro dos Espíritos, em 1857, muitas mensagens que ele tinha recebido e esses comentários são conclusões que ele chegava estudando as mensagens das respostas dos Espíritos. Ele guardou para colocar aqui no Evangelho, porque se tratava da parte moral. Então a terra produz bastante para alimentar o mundo inteiro. Só que os homens, pela ganância, pelo egoísmo, não administram bem que Deus dá. Então, quando os homens souberem administrar os bens que ela dá, que a terra dá, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, eu já ouvi falar que tem, às vezes, esses proprietários de terra que são produtores, quando tem uma safra que dá muito, eles jogam fora. Porque se eles jogarem toda aquela quantidade no mercado para vender, cai o preço. Gente, é muita crueldade. Gente, se alguém tiver com superprodução de alimentos, pelo amor de Deus, dá aqui para o SEAP, tá? Que precisa muito, não é isso? Então, o que ele está dizendo? Quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as cidades do mesmo império, né? Como aqui todo mundo no mesmo país, né? A gente um ajudando o outro, o supérfluo momentâneo de um irá preencher a falta momentânea do outro, como a gente falou. Aquele agricultor que teve uma quantidade imensa de alimento, não é isso? Dá pouco para quem não tem.
né? Ou aquela pessoa que em casa tem um cultivo de uma planta, deu um pé de manga, deu muita manga, vizinho, às vezes isso no interior tem muito, né? Toma aqui um pouquinho, né? Minha galinha produziu tanto. Se isso acontecesse, mas a pessoa só quer o quê? Egoísmo, não, eu quero só para mim, né? Mas por quê? Porque se eu tiver muito, vou parecer que sou uma pessoa de sucesso. Por quê? É sempre aquela raiz de onde está o teu tesouro. Está o quê? Nas coisas materiais. E aí eu vou parecer, eu acho tão assim sem sentido. Eu quero parecer que tenho dinheiro, eu quero aparecer, aquelas pessoas que gostam de aparecer para os outros. Eu acho uma coisa tão infantil, mas, né, é de cada um. E Jesus respeita, né, como nós também respeitamos o momento de cada um. Então, é o que Kardec está colocando, né? Cada um vai ter o necessário, entendeu aí, Dilane? Então, quando o supérfluo de um, que está sobrando de um, que vamos supor, né? Que nem aqui, às vezes a gente recebe alimento mais, vocês não trocam lá, a pessoa que pega, eu ganhei tanto disso aqui, vamos trocar, e o outro tem isso, um ajuda o outro, não é isso? Não, eu ganhei mais, aí a gente vê lá muito acontecer isso. Aí ele continua lá. O rico, então, irá considerar-se... Vou acabar aqui, tá, Dilane? Pode. Porque aí a gente vai... O rico, então, irá considerar-se como um homem que tem uma grande quantidade de sementes, né? Se ele a distribuir, elas produzirão o centro para ele e para os outros, né? Quer dizer, se for distribuir tudo isso que ele tem, aquilo ali vai cada vez mais se produzindo, se multiplicando, né? Mas se comer sozinho e se as desperdiçar e deixar que as sobras do que comeu se percam, não produzirão nada e todo mundo ficará sem elas, né? Aí a gente lembra aqui dessas empresas que estão pegando as sementes, né, dos alimentos do mundo e estão escondendo, só criando as sementes originais para um futuro que eles acham que vai acabar o mundo, né? Essa questão toda. Por quê? Porque vive no mundo material. Não entende que tudo, que Deus está no leme, que Jesus está no leme, Deus está no controle de tudo. Se as fechar no seu celeiro, os vermes as comerão. Eis porque Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra que são perecíveis, acumuleis no céu porque são eternos. Né? Então aqui está colocando, né? Se você pegar um montaréu de semente, ele está usando essa comparação que era mais fácil das pessoas entenderem. A gente tem um monte de coisa que a gente foi ganhando, foi acumulando, aquele monte de roupa que a gente não usa mais, aquele monte de alimento que a gente comprou, estocou, um monte de feijão, um monte de arroz, porque estava com medo da pandemia de acabar tudo no mercado, e aí deu bicho. Verdade. Né? Se eu tivesse comprado 1 ou 2, no preço eu não teria elevado tanto, e outras pessoas que não podem, né? Eu via as pessoas comentarem, eu falava, não vou comprar não, porque eu posso comprar até uma quantidade maior, mas aquele companheiro que não pode, né? Então a gente pensasse assim, e ele está colocando aqui, que a gente viu ali, né? Tudo da terra, tesouro na terra, se acaba, é perecível. Do céu não, porque são eternos. A vida eterna que está no céu, né, no plano espiritual. Em outras palavras, não dediqueis aos bens materiais mais importância que aos bens espirituais, e sabeis sacrificar os primeiros em benefício dos segundos, né? E como a gente está falando aqui, da gente doar do nosso supérfluo, que vai ajudar para o necessário de muitas famílias. Ele recomenda lá que a gente veja o capítulo 16, no item 7 e seguinte. Capítulo 16 é o não se pode servir a Deus e a Mamon, que vem falar justamente sobre essa questão, que você for deixar a sua vida ser direcionada, como você falou aí, pela questão material, dinheiro ou bens materiais, a parte espiritual vai ficar relegada ao esquecimento, né? Continuando aí, né? Não é com leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Não adianta o governo botar uma lei para decretar a caridade e a fraternidade. Por quê? Aí ele vai continuar. O egoísmo sempre as sufocará se elas não estiverem dentro do coração. Então tem que ser uma mudança do nosso coração, uma mudança interior.
fazer com que eles que penetrem dentro dele, dentro do coração, é tarefa do Espiritismo. Por quê? Mudança interior do ser humano, do homem. Exatamente, é a mudança interior. Cada um tem que... Trabalhar o seu interior. Então, quando eu estiver lá, ai gente, eu gosto tanto dessa roupa, eu sei que eu não dou mais nela, mas um dia eu vou emagrecer. Não vai emagrecer, gente. E outra, né? E se emagrecer, a gente vai ter dinheiro para comprar outra, gente. Doa logo, entendeu? Ah, mas é uma roupa de marca, os pobres não vão usar. Gente, mas a gente pega essas roupas que são mais de marca, essas coisas a gente vende no bazar para ter renda, para comprar comida, para ajudar, né? Eu compro um, eu sempre faço isso. Eu compro, eu já vou juntando uma bolsinha para me doar, para me levar para minha cidade. Exatamente, a gente vai fazendo essa troca aí, um ajudando o outro, né? Então nós vamos parar por aqui, que já está na nossa hora. Mas eu desejo a todos, né, que tenham um final de ano muito abençoado, com Jesus sempre em primeiro lugar nas nossas vidas, sempre louvando a Deus acima de todas as coisas, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e trazendo para dentro do nosso lar. Minha ceia pode ser um frango com farofa, com arroz, mas o importante é que tenha aquela união, aquele amor da nossa família. E lembrem de Jesus. Façam uma prece, agradecendo, como nossa irmã colocou aí, agradecendo a oportunidade de estarmos reencarnados, de termos acesso à doutrina espírita, que em muitos países proíbem, caçam quem coloca a figura de Jesus na parede. Caçam quem fala sobre Jesus. E nós estamos tendo essa oportunidade. O privilégio, vamos dizer assim, é uma palavra que a gente usa, mas não tem privilégio na lei de Deus. É a oportunidade que a gente está tendo. Então vamos valorizar, né? Que Jesus abençoe a todos vocês e que o amor de Deus inspire todas as nossas almas para o bem. Vamos fazer a prece, Dilane? Faz, por favor. Eu já falei de... Não, você faz, que eu já falei demais. Por favor. Bom. Então vamos agradecer a Deus, em primeiro lugar, agradecer a Jesus, agradecer por mais um ano que está se findando, mas agradecer a Kardec, que ouviu Jesus e deixou essas grandes obras para que nós hoje possamos estudar, possamos aprender. E nesse aprender, nós estamos seguindo a Jesus, tentando seguir seus passos. Sabemos que precisamos muito um dos outros, das orações, das preces, das rezas, como falam as várias religiões, como diz os espíritos a Kardec, aquela religião que faz mudar o homem, que faz o homem progredir para o bem. Essa é a melhor. Então, que nós possamos agradecer a nossas famílias, as nossas mães, os nossos pais, que por eles hoje estamos aqui. E por Deus, agradecemos ao Sou Altivo, a Dona Lourdinha. Agradecemos o Espírito Luiz pela inspiração, pelo envolvimento. Agradecemos por essa casa de amor, que em prol de um grande amor
que essa casa está sendo construída. Agradecemos e pedimos ajuda aos espíritos guia dessa casa. Ajuda para a direção material. Ajuda para todos os trabalhadores. Ajuda por todos. Ajuda pela humanidade. Pedimos ajuda aos trabalhadores dessa casa, às famílias, todas as famílias. Peço a Jesus, peço a Kardec, que não deixe nós só. Peço a Deus, nosso Pai, pela humanidade, pelo esse mundo, pela nossa amada terra. Peço a Deus. E dou por encerrado o nosso estudo do Evangelho. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.